Olá, irmãos e irmãs. A nossa aula de escola dominical de hoje estará baseada no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6. Eu peço que os irmãos façam a leitura para que a gente não prolongue muito o tamanho do nosso vídeo. O tema que nós gostaríamos de colocar para esta aula é o tema fortaleza ou loucura. E gostaria de começar a nossa conversa lembrando que todos nós temos pelo menos um ministério. Nós podemos entender ministério como um serviço executado na comunidade cristã. Isso significa que dentro dessa perspectiva, ministério não é um privilégio ou um dever exclusivo do pastor ou da liderança da igreja. O privilégio e o dever do serviço é extensivo a todos os membros da comunidade. Ora, se vamos exercer um ministério, é absolutamente necessário que o façamos orientados e sob o poder do Espírito Santo. Mas o que significa exercer um ministério debaixo do poder do Espírito Santo? Os nossos irmãos e irmãs do passado enfrentaram uma dúvida semelhante a essa. Algumas pessoas haviam penetrado na comunidade de Corinto e haviam semeado dúvidas no meio dela. As doutrinas seguras e claras que tinham sido expostas pelo apóstolo Paulo haviam sido colocadas em dúvida por essas pessoas. Então é importante que a gente busque nas orientações de Paulo um rumo para as nossas igrejas de hoje. Todos nós sabemos que o ser humano tem uma profunda necessidade de segurança. A criança, por exemplo, precisa encontrar em seu lar um mínimo de segurança para crescer de forma sadia. A mesma coisa acontece com namorados, com noivos e mesmo com casados, que precisam de um mínimo de segurança para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. Mas infelizmente nós vivemos em um mundo caótico, desorganizado, vivemos em um mundo mergulhado em incertezas. As crianças do nosso tempo são criadas em lares absolutamente instáveis e muitas vezes irresponsáveis. Namorados, noivos e casados também vivem relacionamentos inseguros e neuróticos. Para que se tenha ideia, hoje em dia se usa como compreensão da sociedade uma ideia muito popular de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que diz que a sociedade de hoje é uma sociedade líquida, os relacionamentos são líquidos, tudo é muito pouco sólido, as coisas são muito líquidas, são muito instáveis e essa é uma realidade com a qual nós temos que conviver nos nossos dias. E a pergunta que se tem que fazer é: como sobrevivem as pessoas em um mundo como esse, caótico e desorganizado, em que as relações são líquidas? Como buscar segurança em uma sociedade desse tipo? E a tendência normal é buscar a segurança no meio da religião. As pessoas acabam buscando segurança na construção da imagem de um Deus inatingível, inacessível e incapaz de se incomodar com qualquer coisa. O que a gente pode observar é que muitos estão correndo atrás de pessoas que proclamam que a vida com Deus é feita somente para pessoas fortes, para pessoas sábias e para aqueles que se gabam de um incalculável poder que dizem receber do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo chama essas pessoas de superapóstolos. Isso você vai encontrar aí no texto básico da nossa conversa de hoje. Paulo proclamava que esse ministério, o ministério da fortaleza arrogante, é na realidade
um falso ministério. Em 2 Coríntios 11:5, parte, portanto, do nosso texto de hoje, Paulo diz que não se considera inferior a esses superapóstolos. Ao invés de considerar a fortaleza de seus adversários como uma evidência da presença do Espírito Santo, Paulo os chama de operários fraudulentos. Está no versículo 13. Chama também de ministros de Satanás. Isso está lá no versículo 15 desse capítulo 11 de 2 Coríntios. Onde está então a força do ministério que nós precisamos realizar? Ora, se há um falso ministério, obviamente que também há um ministério verdadeiro no poder do Espírito Santo. O verdadeiro ministério no poder do Espírito Santo é aquele que segue os passos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho amado do Pai, ressuscitado pelo Espírito, é o Filho amado exaltado pelo Pai. Mas o caminho do Filho para chegar à glória passou pela cruz, passou pelo sofrimento. Isso não podia ser compreendido por muita gente na época de Jesus e era considerado como loucura. Na carta anterior de Paulo, escrita aos próprios Coríntios, Paulo já tinha afirmado que a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Está lá no capítulo 1, versículo 18 da primeira carta de Coríntios. E ainda ele chega a afirmar que Cristo crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os pagãos ou gentios. Isso está lá no versículo 23 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo, portanto, decidiu ter um ministério debaixo do poder do Espírito Santo. E para isso, decidiu tomar a cruz de Cristo e carregá-la. Por isso, foi chamado de louco. Tomara que vocês pudessem suportar um pouco da minha loucura, diz o versículo 1 do nosso texto de hoje. É exatamente a loucura que caracteriza o ministério cristão. Paulo diz assim no versículo 23 desse texto: são ministros de Cristo? Falo como louco, eu o sou muito mais. Mas por que Paulo é muito mais ministro de Cristo do que esses a quem ele está acusando? Por que ele se considera como um apóstolo tão ou mais até considerado do que aqueles a quem ele chamou de superapóstolos? Isso ele faz por causa do sofrimento que teve que enfrentar. Você vai encontrar isso nos versículos 23 a 27 desse mesmo capítulo 11. E Paulo conclui: se é preciso se gabar de alguma coisa, é da minha fraqueza que eu vou me gabar. Versículo 30. Onde se faz presente o poder do Espírito de Deus numa situação como essa descrita por Paulo? Nas manifestações espetaculares do êxtase emocional e religioso, na oratória e na gesticulação de grandes pregadores, nos números cada vez maiores de membros, de dinheiro e de templos que as pessoas proclamam hoje em dia, Deus respondeu a Paulo: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a minha força manifesta todo o seu poder. Isso está em 2 Coríntios 12, versículo 9. Ou nas palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses: alegro-me em cumprir o que falta das aflições de Cristo. Está lá no capítulo 1, versículo 24. Onde impera a fortaleza humana, onde impera a atitude do ser humano de julgar que é capaz e que faz e que acontece, não há espaço para o poder do Espírito Santo, que só é derramado sobre pessoas loucas e fracas, pois o poder do Espírito em nós é o mesmo poder do Espírito em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer no capítulo 13, versículo 4,
de 2 Coríntios o seguinte: de fato, ele, Jesus, foi crucificado em sua fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele, mas com ele viveremos pelo poder de Deus em relação a vocês. E quero concluir essa nossa breve conversa com a seguinte ideia: Deus quer acolher a todos os que sofrem e vivem na insegurança, na incerteza do dia de amanhã. Porém, a forma que Deus tem para acolher aos desesperados não se efetiva através da criação de uma falsa sensação de fortaleza. A forma de Deus acolher os desesperados é fazer com que assumam sua fraqueza para que o Espírito Santo transforme essa situação pelo seu poder. Somente assim os nossos ministérios, não importa qual seja, se é o do pastor, se é o do líder, se é de um membro da igreja, só assim os nossos ministérios serão plenos do Espírito de Cristo. Ao invés de buscarmos poder para superar os nossos limites, coisa que está muito em moda no nosso tempo, nós devemos aceitar o fato de que somos pó e que ao pó voltaremos. Devemos aceitar os limites da nossa condição humana, pois só assim, sendo loucos, o suficiente para aceitarmos viver dentro dos limites da criação, é que nós poderemos ser instrumentos do poder do Espírito Santo na igreja e no mundo. E quero deixar para os irmãos pensarem uma pergunta bastante simples. Quem você acha que são os superapóstolos do nosso tempo? Como é que nós estamos nos entendendo como parte desta igreja a qual fomos chamados? Você está mais para a fortaleza ou mais para a loucura? Essa é a pergunta que nós temos que responder para aquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Pense aí na sua condição, pense aí na sua realidade e responda não para mim, não para o pastor, não para a liderança da igreja, mas para o Senhor da igreja. Onde é que você se encontra nessa realidade? Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Amém.